Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom dia para você que está vendo conosco durante o dia. Boa tarde para você que está vendo à tarde. Boa noite para você que está vendo à noite. Alegria estar com você nessa oportunidade. Estamos começando aqui, vamos começar um novo tema, certo? E creio que muito interessante, muito importante para nós. Eu quero convidar você a participar conosco, se inscrever no nosso canal, também a comentar, curtir, né, compartilhar, que eu creio que esse assunto é muito importante e pode contribuir muito para o seu conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Obrigado por estar participando conosco, grande abraço, vamos aqui então, antes de ler a palavra e começar o estudo desta noite, eu quero orar, convidar você a orar comigo, suplicar a direção do Espírito Santo, que Deus possa nos iluminar pelo Espírito Santo, que você e eu sejamos abençoados, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por este privilégio de estar aqui por meio deste canal. Que, ó Senhor Deus, que cada pessoa que ouvir, que ver essa mensagem, que ouvir, seja, Senhor Deus, impactado pela Tua palavra. Enche-nos com Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a grandeza da Tua palavra. Como é importante, como é bom, Senhor, conhecer mais e mais de Ti por meio da Tua palavra. Portanto, Pai, abençoe cada pessoa que ouvir, abençoe sua família e não só o coração. Nós oramos e agradecemos, Pai, e pedindo que o Senhor nos abençoe, que Teu Santo Espírito complete essa obra. Em nome de Jesus, amém. Ok. O texto que eu quero ler hoje são dois textos bastante conhecidos. Mateus capítulo 5, verso 20 diz assim: Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito os escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus falando aos seus discípulos. Mateus, agora cá também, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23. Vou ler de versos de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Jesus disse assim: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os seus ombros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Pratiquem todas as suas obras, eles praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas e as suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e nos primeiros lugares nas cadeiras sinagogas. Ok, textos clássicos conhecidos. Então eu vou falar agora o tema da gente, não é? Ler o texto agora, o tema que nós vamos trabalhar por esses dias será grupos políticos religiosos da época de Jesus. Na época de Jesus, haviam diversos grupos políticos religiosos. O Novo Testamento faz diversas menções desses grupos, que na época de Jesus, eles atuavam como grupos políticos e também religiosos, certo? Mas, sem dúvida, três foram mais citados, que eram os escribas, fariseus e saduceus. E nós vamos ver que como eles agiam, quais os seus propósitos. E o que a gente vai perceber, quão grande e perigoso de qualquer religião que se baseia apenas na prática de rituais da lei, mas não exerce misericórdia, não tem amor e são cheios de atitudes de hipocrisia.
como um dos textos que eu li fala, gostam de se mostrar para as pessoas. Então, é nesse contexto, na prática desses grupos, nós vamos ver como Jesus agia com eles, o que eles tentaram fazer com Jesus. Por isso é muito importante a gente conhecer, deixa eu dizer uma coisa para você, que você vai perceber que você vai se deparar com pessoas, se você ainda não se deparou, você vai se deparar com pessoas que agem da mesma forma que os fariseus, que os escribas, tá certo? Mas você vai ver que eles tentaram, esses grupos, tiveram diversos embates teológicos com Jesus, tentaram diversas vezes, diversas formas, pegar Jesus no contrapé. As suas perguntas eram maliciosas, de duplo sentido, cheias de pegadinhas. Eles queriam tentar fazer Jesus cair em algumas coisas da lei para que eles pudessem derrubar. Portanto, desses estudos aqui, desse tema, repito, grupos políticos e religiosos de Jesus, nós vamos ver quem eles eram, por que aparecem com tantas vezes juntos, principalmente escribas e fariseus, qual a razão desses inúmeros embates teológicos contra Jesus. Então, é isso que a gente vai tratar, ok? Porque o Novo Testamento faz várias menções desses grupos. Você vê isso, uma farta citação desses grupos que existiam na época de Jesus. Eu vou dar aqui uma visão geral de todos eles, depois vamos trabalhar um a um, ok? Bom, fariseus. Certamente este é o grupo mais conhecido do Novo Testamento. Eles formavam o principal grupo religioso entre os judeus. Você vai ver citação deles, Mateus 9:11, Mateus 9, de 11 a 14, Mateus 12, 1 e 2, Mateus 15, 1 e 2, Lucas 18, 11 e 12, Atos 15, 5. Tem mais, mas eu coloquei as principais citações. Escribas, chamados também de mestres da lei, doutores da lei, até mesmo rabinos, formam um grupo profissional. Enquanto o fariseu era um grupo mais religioso, né? Aqui o escriba é um grupo mais profissional. Eles não pertenciam, em geral, à classe sacerdotal, mas eram influentes e tiveram uma elevada consideração como intérprete das escrituras e dirigentes do povo. Quando eu for esmiuçar, você vai entender isso melhor. Mas onde a gente vê a citação dos escribas? Mateus 2,14, Mateus 5,20, foi um dos textos lidos, né? Mateus 7,29, Mateus 15, 1 e 2, Mateus 22, 25, Marcos 1, 22, Lucas 7, 30, Lucas 10, 25, Lucas 11, 45 a 52 e Atos 5, 34. Então, aqui estão as principais citações dos escribas. E você vai ver que muitas você vai ver citando escribas e fariseus. Saduceus. Esse era o grupo bem pequeno comparado aos fariseus, porém muito, muito poderoso, devido aos seus integrantes se constituírem de pessoas ligadas à religião, formada por sacerdotes e por pessoas influentes e ricas, poderosas. Então, os saduceus eram um grupo de elite. Zelotes. Tradicionalmente, considera-se que os zelotes eram um partido judaico nacionalista que se rebelou contra Roma. O nome zelote significa zeloso, fanático. Você vai encontrar referência deles, Lucas 6,15. Publicanos. Também um grupo profissional, assim como são os escribas. E quando eu for falar, repito, sobre cada um você vai entender melhor, ok? Publicano, grupo profissional que aparece nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eram coletores de impostos ou de alfândegas, trabalhavam em favor do governo romano, empregados por um contratador para a cobrança de impostos. Nós temos dois grandes exemplos de publicanos. Quem foi? Zaqueu, você conhece o Zaqueu, e Mateus, o que escreveu o evangelho, ok? Nicolaítas eram seguidores de uma seita herética que, além de outras coisas, comiam alimentos sacrificados a ídolos
e se entregava aos prazeres carnais. Esse grupo você vai encontrar Jesus relatando a João no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nos versos de 6 a 15. É apenas essa referência que você encontra. Sinédrio era o grupo de juízes. Foi composto por um conselho de 70 homens judeus que estavam diretamente ligados ao sumo sacerdote. Este grupo você vai encontrar em 2 Crônicas 19, 4 a 11. Herodianos era um grupo de judeus que preferiram ser governados por um descendente do rei Herodes o Grande, ao invés de um governante romano como Pôncio Pilatos. Você vê a citação deles em Mateus 22, 16, Marcos 3, 6 e Marcos 12, 13. Essênios era um grupo de separatistas formado na época por helenistas e provavelmente originado entre os fariseus. Tenho que deixar aqui esta ressalva importante. Este grupo não é citado na Bíblia, apenas, mas porque era um grupo da época de Jesus. Ok, samaritanos eram pessoas nascidas em Samaria, região que ficava entre a Judéia e a Galileia. Os samaritanos reconheciam apenas os livros da lei, ou seja, o Pentateuco, como autoridade doutrinal. Então, o samaritano não considerava nem os profetas. Onde é que você vê a citação deles? Marcos 10, 5, Lucas 9, 52 e 53, Lucas 17, 15 a 18, João 4, 7 a 20 e João 8, 48. Lembrando aqui que os samaritanos são citados muito em um caso bastante conhecido aqui, da citação do samaritano, é aquele caso de Jesus com a mulher samaritana, Jesus lá no poço, onde ele pede água para a mulher, então onde há um trabalho evangelístico fantástico na Samaria, por causa daquela mulher que se convertera após falar com Jesus. Ok, dito isso, nós vamos trabalhar agora, assim, com muito cuidado, cada grupo que nós citamos, para que você compreenda o que eles fizeram, como eles fizeram, e a importância nisso no contexto da época de Jesus e para nós hoje, ok? Eu vou encerrar essa introdução aqui, a segunda parte do vídeo, e vou começar então a falar sobre cada um desses grupos, ok? Então, quero que você fique atento, participe no próximo, na segunda parte, onde eu vou falar, começar a falar de cada grupo desse, ok? Então, te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço.